Feira do Livro de Caxias do Sul proporciona a todos os visitantes conhecer os novos talentos da cidade. Um deles é o Pedro Coste. Ele tem 15 anos e aos 13 anos, no finalzinho do ensino fundamental, ele escreveu o primeiro livro de poesias. E é com ele que a gente vai bater um papo. Pedro, como é que surgiu a ideia desse livro de poesias e por que poesia? Foi do concurso literário do colégio e eu pensei que eu não consigo contar uma história como uma prosa em tão pouco espaço, que é o máximo de linhas, que é 60. Então eu pensei, então vou escrever uma poesia que talvez eu tenha uma chance de ganhar. O que descreve essa tua poesia? É um pouco da tua vivência, dos teus 13 anos? Porque sempre nessa época da adolescência a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas discussões com amigos, com pais. O que revela o teu livro? Eu penso como as pessoas pensam, digamos assim. Eu tento imaginar o que elas pensam, digamos, nesse momento de tristeza, ou de alegria, ou de dúvida, alguma coisa que marca para elas. Por exemplo, alguém que passa fome, como é que ela se sente no momento que ela está com fome e não tem o que comer, ou alguém que não consegue um amor na vida, e como é que ela se sente quando ela não tem ninguém para abraçar, por exemplo. Como é que foi o desenrolar dessas histórias que tu contas através da poesia? Bom, a primeira que eu fiz no concurso literário, né? Que daí que eu vi que eu consegui escrever alguma coisa. Aí eu comecei a prestar mais atenção, por exemplo, uma pessoa que está com um namorado na rua, como é que ela é, tipo, a expressão dela? Ela é feliz, então ela está sempre sorrindo, por exemplo. Uma pessoa que está sozinha, por exemplo, que tu vê que está, por exemplo, sentada no restaurante sozinho, numa mesa de dois, só ela sentada. Ela não vai comer sempre sorrindo, assim, por exemplo, ela vai estar como se ela não tivesse alguém para conversar, sabe? Tipo, ela vai estar como se ela estivesse presa. Então eu ficava pensando o que ela deve estar pensando naquele momento que ela não tem com quem conversar. Sabe que conversando com alguns escritores que já estão nessa jornada literária há mais tempo, alguns dizem que os ensaios, que alguns textos que escrevem, acabam indo para o lixo, não gostam, acabam revendo, relendo e reescrevendo muitas vezes. É o teu caso ou não? Tu sais a escrever e na primeira já não, o texto está pronto, é isso? Poucas vezes eu refiz um texto, digamos assim, tipo, eu tenho um site, né? Eu posto num site que já existe. Qual é o site? É recantodasletras.com.br, que eu posto assim, daí as pessoas comentam e tal. Aí depois de um tempo eu olho, dou uma lida de novo e eu vejo se tem algum erro e tal, mas é difícil eu mudar os versos, assim. E o que te inspira? O que tu lês que te inspira e diz, nossa, esse é um bom texto. A partir daqui pode ser que eu crie uma poesia ou utilize algum termo, alguma expressão. Normalmente eu leio mais ficção, mas eu prefiro, por exemplo, eu não gosto muito de coisas que acabam felizes porque eu acho muito previsível. Por isso que a maioria das coisas que eu escrevo são tristes ou melancólicas, digamos assim, porque eu acho coisas felizes muito previsíveis. Tem algum escritor que tu gosta muito, que tu admira, que tu lê? Sim, é o Carlos Ruiz Zafón, ele é espanhol. E depois desse primeiro livro intitulado 13, tem algum projeto de continuar escrevendo e quem sabe sair uma segunda obra? Sim, eu já tenho mais 26 ou 27 depois do livro, poesias, né? E eu tenho um projeto de romance, só que está um pouco parado por causa da escola. Tá aí o Pedro Costa, esse jovem talento caxiense, escrevendo seu primeiro livro. E a gente vai terminar a participação dele ouvindo, claro, um dos seus poemas. Eu sigo em frente por tudo que me restou, por tudo que já se foi. O tempo, que há muito me segurava no mesmo lugar, voltou para dentro do relógio. O relógio que quebrei porque estava parado. Não sabia eu que o tempo estava sofrendo também. Sozinho, seguro minhas próprias mãos. Mãos que tocaram seu rosto, que demorei tanto tempo para esquecer. Me desculpe, ó tempo, por te prender e culpar-te por isso.